Eu quero fugir! Me deixe sair! Me deixe sair! Quando todos estiverem conectados, ninguém poderá se esconder. Olá, ouvintes, tudo bem? Bem-vindos ao Gnosticado, programa de esoterismo, gnosticismo, cabala predileto de vocês. Dessa vez eu tô apresentando aqui o Evangelho de Tomé, né, um apócrifo predileto meu. E antes de eu iniciar aqui, tá, eu só queria dar um aviso rápido. Agradeço aí pela audiência do último programa, tá? Apesar das más notícias que estamos tendo aí nos últimos dias, coloca mais isso. São coisas muito tristes, né? Decepcionantes. Eu fico feliz aí que o pessoal curtiu bastante o programa sobre Enoch, né? Afinal, é uma figura conhecida e o programa é longo. Eu acho que os ouvintes gostam de coisa longa. Ou fica estranho, esquece essa frase, ouvinte. Então eu vou trazer aqui mais um episódio, eu acho que vai ser bem longo também, tá? É sobre o Evangelho de Tomé, que nem eu disse, um dos evangelhos que eu mais estudei, mais curto. E é isso, tá, ouvintes? Só preciso avisar também vocês para darem uma olhada no meu canal, tá? Dê uma olhadinha lá, que tem pura gnose, gnose pura, pura gnose, 2.900 homens tendo gnose no meu canal. Poxa, outra frase ficou estranha. Hoje não é meu dia. Enfim. É isso, ouvintes. É isso. Não tem muito o que dizer, né? Porque, afinal de contas, eu queria pedir, né, pra vocês irem no meu canal. Afinal, ouvintes, o Gnosticado, ele não vai ser pra sempre, tá? Temos um episódio marcado aí pra ser o episódio final. Então, eu combinei com o Elane. Eu poderia ter pedido mais, mas eu pensei que esse número seria um número melhor, né? Então saibam que os dias comigo, ouvintes, estão contados. Vocês podem já se alegrar, que a gnose aqui vai acabar. A gnose vai acabar e vocês vão viver na ignorância. Com N ainda, tá? Na ignorância. Da ignose, tá? Então é isso. Deixa eu achar aqui. Então, que nem eu disse, o Evangelho de Tomé é o tema de hoje, tá? Para iniciar, eu quero falar que é um evangelho que eu peguei vários livros para dar uma lida, um supetão assim. Eu tinha esses livros que eu tinha lido fazia alguns anos e um ano, 2 anos por aí. E eu dei uma relida bem em cima e juntei o que eu tinha de informação para esse vídeo que vai ser longo, tá? Podem ficar felizes que vai ser longo. A gnose é duradoura. Para iniciar, tá? O Evangelho de Tomé foi encontrado em Nag Hammadi, quando Muhammad Ali, um felá egípcio, encontrou um jarro no deserto enquanto procurava sabac, que é um fertilizante natural. Só que Muhammad Ali, ouvinte, ele é um sujeito ali, um mero cidadão egípcio, meio burro, né? Então, a primeira coisa que ele pensou no jarro não foi que simples jarro de lama, de argila. Não, esse jarro aqui pode conter tesouros. Ele já ficou assim abismado, né? Já pensou, meu profeta, obrigado por me dar esse destino glorioso de ficar rico com esse jarro. Só que não, ele não ficou rico. O que aconteceu?
ele foi assombrado com a ideia de ter um gênio dentro do jarro. Então ele resolveu, será que eu abro? Pode ter um tesouro de ouro aqui dentro. Mas a única coisa dourada que tinha dentro do jarro era os papiros de Nag Hammadi. São 13 códices, né, que foram encontrados naquele dia. 13 códices gnósticos, na maioria, né? Enfim. E lá estava Evangelho de Tomé no segundo códice, tá? Segundo o Cirilo de Jerusalém, né? Esse evangelho ele é uma obra maniqueísta, né? Com ligação à escola é realmente verídica, né? Pelos historiadores, teoricamente seria verídico, tá? Contudo, Hipólito de Roma condena como sendo nascendo, né? Ou seja, acho que nascendo seria uma outra escrita de nazarenos. Não sei, mas enfim, ele tem essa ligação com esses dois cultos, tá? Sim, tem muitos cultos gnósticos, porque gnosticismo é uma coisa muito grande, muito diversa. Não tem um corpo só, tá? Por isso que ele não é dogmático também, certo? Enfim. Então, vocês vão falar pra mim, tá? Porque contou a história de Muhammad Ali, esse mocinho aí que encontrou o jarro. Porque, ouvinte, nós conhecemos esse evangelho por meio de Nag Hammadi, certo? Só que nós já conhecíamos esse evangelho pelos documentos de Oxirrinco, que são os documentos gregos encontrados, acho que na Grécia também, tá? Que o primeiro fragmento, 654 e 655, tá? Eles apresentam um incipit de Tomé, ou seja, que se inicia, né? Ou se acaba. Incipit se inicia ou se acaba? Tem um que se inicia e um que se acaba, né? Que é o título e o título que começa no final. Começa no final é bom, finaliza, né? Mas enfim. O evangelho ele faz parte de uma tradição apócrifa de assimilar Jesus à sabedoria, tá? E, como eu disse, esses fragmentos gregos, eles são documentos que datam... não, eles em específicos não sei se datam, provavelmente sim, tá? São anteriores à versão copta que temos de Nag Hammadi. Ou seja, a versão grega, teoricamente, seria a original, tá? Enquanto a copta é uma transcrição. Porque sim, ouvintes, as pessoas transcreviam na época. Escreviam, né? Com a mão, com o punho, né? Então elas faziam erros, elas tornavam o texto prolixo e isso acabava virando alteração de documento, né? Enfim. Enfim. Então ele faz parte dessa tradição sapiensal, tá, ouvintes? O Evangelho de Tomé. Tradição sapiensal não, mas ele foi influenciado por essa tradição sapiensal pela literatura romana e grega, que é aquela literatura que reivindica, né, os quierai, que seriam frases de sapiência, de sabedoria, né, ditas por uma pessoa e que podem ser utilizadas. Normalmente elas têm cunho cínico. Eu até vou pegar aqui o livro que eu tirei, porque eu sou um cara muito culto, né, ouvinte? Eu sou um cara muito gnóstico. Então eu tenho que ter conhecimento nas minhas mãos, né, ouvintes? Para refutar os obscurantistas. Deixa eu ver aqui. Tá, não. Aqui, ó. Aliás, sobre Cirilo, ouvintes. Não, depois eu falo isso. Eu tenho que... Vamos uma coisa por vez, né, ouvintes? Pra não se confundir. Aqui, ó. Retóricos grego-romanos. Especialmente aqueles que tinham propensão cínica ao dar sentenças inteligentes e incisivas. Empregavam colocações memoráveis chamadas quierai, sentenças úteis. Em exercícios pedagógicos, os quierais eram também sentenças sábias, né? Ou seja, os quierais aí, eles foram utilizados até a Idade Média, né? Por estudiosos de gramática e retórica, né?
eles daí nesse momento perderam a natureza cínica, né? E serviram para teologia e ética cristã, tá? Então é isso sobre essa questão dos Querai. Agora retornando a Cirilo, eu esqueci de dizer, ouvintes, que eu anotei aqui no livro, né? Eu não anotei no meu caderno, então acabei esquecendo aqui. O que acontece? Cirilo de Jerusalém afirma que Tomé escreveu o Evangelho de Tomé não era um seguidor de Jesus, mas sim um iníquo seguidor de Mané. Ou seja, Tomé não seguidor de Jesus, mas Tomé seguidor de Mané, segundo o nosso amigo Cirilo. O que eu acho bem provável quão semelhante. É óbvio, né? Tem ligações com o culto de Mani, né? Do profeta Mani. Mas dificilmente eu acho que seria sido escrito, ouvintes. Porque ele é muito. Ele tem muita intertextualidade. Ou porcaria, vai usar a palavra difícil. Muitas referências, né, ouvintes? A textos canônicos, tá? Muitas referências mesmo. Então se dá-se a entender que ele foi um texto baseado nos canônicos, o que influenciou os canônicos. Até hoje ninguém concorda nisso, tá? Mas eu não sei dizer, né? Eu acho mais provável o primeiro, o segundo, não sei, ouvinte. Eu acho mais o primeiro, porque tu vai ler, tu vai ver que ele tem uma certa dependência mesmo. Mas não vou ser nenhum palpitador, tá? Porque embora eu tenha lido sobre o assunto, a verdade é que eu não sou nenhum pale... paleon... Hoje tá difícil. Paleontólogo, historiador, arqueólogo, nada disso, né? Então, eu não vou saber dizer pra vocês, né? Fato é que é muito curioso essa conexão do Evangelho de Tomé aos canônicos, tá? E é um dos principais características desse apócrifo, tá? O quão ele vai ser ligado? Várias frases são semelhantes. Eu não peguei todas, tá, ouvintes, para mostrar para vocês, porque ia ser um saco pegar tudo que você já conhece dos canônicos e só comentar sobre, né? Seria legal pegar algo diferente, o que, que não tem nos canônicos, que também tem bastante coisa do Evangelho de Tomé. Bom, teoricamente também teria sido um livro usado por Hipócrates, que é aquele sujeito lá que acreditam em barbelos, né? Em borboritas e que segundo o Epifânio consumiam aí algo meio, podemos dizer meio yeg e diziam que era não, essa história aí, cara, é muito bizarra. Eu não vou comentar sobre isso. Vou fingir que que eu não comecei o assunto, talvez. Porque basicamente o Epifânio Salâmia fala que esse Hipócrates aí, não, é o Carpócrates, Carpócrates, né, se eu não me engano. Ele pega e fala que os, bor, os seguidores de Barbelos, eles consomem leite, leite de humano, ouvinte, só que não leite de mulheres, o leite de homens, né? E dizem que é o corpo de Cristo. Um desrespeito enorme, né? É, que nem eu falei no primeiro episódio, eu acho bem improvável que essa história de Epifânio seja real, tá? Porque muitos desses textos difamadores eram para mais descredibilizar esses grupos do que realmente, sabe, criar um debate, uma discussão sobre, sabe? Mas de qualquer forma, é uma história bizarra, né? Bizarríssima e desrespeitosa. Enfim. De qualquer forma, tá, ouvintes? Vamos dando continuidade aqui ao Apócrifo de Tomé. Ele não tem uma natureza gnóstica, tá? Eu sei que vai parecer que o Nag Hammadi é gnóstico, beleza, mas o Evangelho de Tomé não é gnóstico, tá, ouvintes?
teoricamente. Ele pode ser interpretado como, mas ele não, por natureza não é, tá? Não, por essência. Ele foi influenciado pelas comunidades tomazinas, que acreditavam que Tomé, tá, teria uma importância ali como Salvador. Por isso que tem vários apócrifos sobre Tomé, Atos de Tomé, o livro de Tomé, Contendor, e o Evangelho de Tomé, tá? Enfim, todos esses aí eles vão ter a influência nessas comunidades da Síria e Edessa, onde existe também a carta que eu falei no segundo episódio de Abgaro, né? Então Tomé tem essa importância, certo? E, enfim, só que não é necessariamente gnóstico, tá? É algo que precisa deixar claro. Embora exista um certo tipo de ascetismo e superioridade espiritual quanto ao mundo, tá? E uns termos que, cara, compartilham um chão com o Evangelho de Felipe, tá? Eu anotei aqui e também há 3, 6, 9, 13 vezes que o apócrifo compartilha chão, não é uma, compartilha temas com o Evangelho de Felipe e 4 vezes com o Evangelho da Verdade. Não, 3, né? 3 na verdade. Enquanto com o Apocalipse de Tiago são 3 também. 4. É 4. Enfim. Então é bem curioso isso, tá? Muito bem, ouvintes. O Evangelho de Tomé, ele nega muitas vezes esse apocalipsismo e messianismo, né? De costume do cristianismo primitivo, né? Que acarreta em um Jesus interior e esotérico. Na verdade, bem monástico, né? Ele emprega essa palavra mesmo, essa palavra mônacos, várias vezes, que significa solitário, uno, só. Sério, esse apócrifo vai estar lotado dessa palavra, né? Que vai ter suma importância no apócrifo. Então significa aí isolado, divorciado, solitário, sozinho, enfim, tá? E muitas vezes quando vocês virem a palavra sozinho nesse apócrifo, provavelmente vai ser Mônacos. Mas de tanta tradução ruim que eu já vi, sempre confiram bem com uma tradução boa, tá? Nossa, falei, molhei, chovi no molhado, né? Mas enfim. O apócrifo, ele tem uma obsessão pela imagética da união, tá? Sério, aparece toda hora a união dos opostos. E dos opostos e união qualquer também, de pares, né? O que é bem curioso e é comum, e se tornou comum nesse cristianismo, vamos dizer, esotérico, certo? E em qualquer tipo de esoterismo, na verdade, na união dos opostos. Eu já falei sobre Abraxas, por exemplo. E, enfim, eu vou ler aqui o que eu escrevi sobre o assunto. Um dos temas recorrentes do apócrifo é a união dos opostos. Por exemplo, sua quarta frase se explicita em jargões recorrentes nos sinópticos, que seriam os evangelhos canônicos, agora servindo para direcionar a uma leitura de união, o que era habitual nas comunidades gnósticas, que realmente, né, utilizavam essa questão da união dos opostos, né, ou da dualidade, que era comum, tem até no Evangelho de Felipe, que eu falei em outro episódio. Confiram lá, ouvintes. E, enfim. Agora, autoconhecimento e presença, tá? Há múltiplas recomendações de autoconhecimento no apócrifo. E também desapego e presença do mundo. Por exemplo, Jesus censura os apóstolos quando eles invocam, tá, os 24 profetas mortos e não Jesus vivo, né? Ele fica abismado, né? Muito revoltado. Como é que pode
estão falando dos mortos e não veem a presença de vocês. Na verdade, ouvinte, essa ideia, né, de sempre ver o presente, olhar o presente, observar o que está na sua frente e a si mesmo, está, está viva desde os primeiros Logion do Apócrifa, né? No caso, desde as primeiras palavras, discursos. Aqui está, ó. Eu conheço o que está diante de sua face e o que está oculto para você ser-lhe-á revelado. Né? É a quinta logia. E olha que curioso. A face pode significar também visão, tá? Do cópita. Ou seja, conheça o que está diante de sua visão. Está dentro do seu campo de visão, né? Reconheça o que está em sua frente. Muito bem, ouvintes. Precisas ver e observar o agora, né? E a si mesmo para preparar contra o mal. Ou seja, é a logia em que Jesus fala que você tem que se preparar. É muito bem-aventurada a pessoa que se prepara para os bandidos antes de eles entrarem na casa dela, né? Essa logia eu vou comentar depois, tá? Mas basicamente para mim simboliza aí um ataque das paixões do ser humano, que ele se prepara, já se conhece os próprios pecados, o que ele faz de errado, para se preparar contra o mal, tá? Ao ponto extremo, né? Que aquele que não tem ciência de si mesmo, não conhece a si mesmo, segundo Jesus desse apócrifa, não tem nada, ouvinte, não tem nada. O que o próprio Jesus no Evangelho de Tomé diz. Então ele diz, né, que pode ter tudo, conhecer tudo, mas se não conhece a si mesmo, tá perdido, amigo. Que de certa forma é verdade, né? Certa forma é verdade. Então é bem curioso esse tema do autoconhecimento, que você tem que se conhecer, conhecer o interior, conhecer a si mesmo, e que o reino dos céus está dentro das pessoas, segundo o apócrifa, e também essa questão de ver o presente, ver o que agora é útil, né? Quando não preservar, ficar olhando para o passado que já passou, não lhe adiantará de nada, tá? Presença e desapego, desapego vai ser muito, muito pregado nesse apócrifo ascético. Essa questão de você ter que se abster do mundo, né? Importante. Enfim. Pegar aqui. Não. Bom, eu disse tudo que eu já escrevi. Agora, ouvintes, vocês vão ter que me ouvir falar, comentar cada login. Essa parte vai ser essa parte mais extensa do vídeo, tá, ouvintes? Porque realmente tem bastante login que eu queria comentar. E olha que eu selecionei, cara. Selecionei bastante. Bem, para iniciar aqui, eu queria falar sobre a primeira logia, né? O primeiro discurso de Jesus. Discurso não, né? Frase. Dito. A primeira é: e ele disse: quem quer que descubra a interpretação dessas sentenças não provará a morte, né? Então, ruins, aqui já tem um fator essencial para tirar um pouco, não, bastante, né? Esse manuscrito aqui é da ortodoxia, porque visto que a salvação provém do entendimento, da sabedoria, do conhecimento de um manuscrito ou das palavras de Jesus,
Tá claro então que a salvação depende da gnose, né? De certa forma. Contudo, que nem eu disse, esse texto aqui não é considerado gnóstico, né? Por si só. Porque ele não avança nesses temas, embora ele sim despreze bastante essa questão do material, né? E aprecie o autoconhecimento, que é comum na carta também de Pedro a Felipe. Acho que é Pedro a Felipe, se eu não me engano. Enfim. E é isso. Ele tem muito que nem disse. Ele vai ter muitas partes, tá? Que vão referenciar os canônicos, os evangelhos canônicos, mas também tem algumas coisas, alguns conceitos que vão bater com as cartas de Paulo. Mas, a princípio, ele foi dependente dessas outras fontes aí, tá bom? Agora o próximo dito, o terceiro dito, né? Onde Jesus diz que, bom, se seus líderes estão no céu, dizem, né, que o reino está no céu, então os pássaros precederão, né, o reino. Se ele está no mar, o peixe os precederá. Mas o reino, na verdade, está dentro de vocês e também fora. Ou seja, o reino de Deus não está em um lugar específico, segundo o Evangelho de Tomé, mas está em todo lugar, né? Isso é óbvio quando Jesus diz, até próprio Jesus está em todo lugar, porque Jesus diz que cortai a lei, eis-me aí. Tirei essa pedra, eis-me aí. Ele fala, né? Depois eu vou mostrar o dito que ele fala isso, mas basicamente, ouvintes, é curioso, né? Mas basicamente é um Deus onipresente, né? Deus onipresente. E o reino dos céus seria curioso, assim, o reino dos céus tem tudo dentro de si, dá para entender alguma interpretação, mas fora de si em todo lugar eu não compreendo. Mas é curioso, porque dentro de si, né, quando o evangelho escreve que é no âmago da pessoa o reino do céu, já supõe, né, que significa que você deve se entender e resolver suas questões consigo mesmo, né, para que tenha paz, para que entre no reino dos céus, certo? Dissolver a sua parte, a sua sombra, né, como seria, né, por exemplo, essa questão da dissolução do homem e da mulher, nem homem nem mulher, feminino e masculino, a união dos opostos, como o apócrifo tanto bate. Você não simplesmente se elimina da parte egóica. Você a dissolve. Você a consome. Tá? Então é isso. Agora o quinto dito vai ser aqui. Eu tô pegando a versão do Coopta, tá, ouvintes? É uma boa tradução aqui que eu tô passando para vocês. Eu não vou falar tudo, eu vou parafrasear. Mas o de Oshinko varia um pouco, tá? O Oshinko seria a versão original. Olha que nossa. Conheça o que está diante de sua face. O que está oculto ser-lhe-á revelado, pois nada há oculto que não possa revelar, não seja revelado. Novamente, presença, né? Ele está declarando sobre presença, viver o presente, valorizar o que está vivo, né? Até que quando Jesus ali ele vai, né? Que nem eu disse antes, fala dos profetas, os discípulos vão falar dos profetas,
Jesus fica revoltado, né? Fica revoltado. Como é que vocês estão dando valor aos mortos e não a um vivo, né? Enfim, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que eu... 6, tá certo. Bom, dando continuidade, né? O dito 7 diz, e esse é um dos meus preferidos: feliz é o leão que o ser humano comerá, pois o leão se torna humano. E tolo é o ser humano que o leão comerá, e o leão se tornará humano, né? Ou seja, para mim, pelo menos, o autor, ele tá deixando bem claro que é uma paixão, né? A paixão não se deixa consumir pelas paixões, né? E o leão que comeu o ser humano, ou seja, a paixão que tomaram o ser humano, é a paixão que vai se tornar humana, né? Como um arconte, né? Está escrito no primeiro Apocalipse de Tiago que as pessoas que tentaram machucar a Cristo, né? Elas não serviram nada senão como um tipo de arconte. Um tipo de arconte. Curioso, né, ouvintes? Eu também acho. E tem uma questão de... Ó, eu até agora não falei disso, né? Eu tenho... Que nem eu falei das traduções. Tem um problema de tradução numa dessas versões que eu tenho aqui, tá? Eu poderia fazer recomendações. Se os ouvintes quiserem, eu posso fazer. Porque, cara, de tanto ler, eu sei que tem umas versões de tradução que, pelo amor de Deus, é de gente que não tá sendo honesta com o material original e quer imputar mensagens, né? E não é isso que nós queremos. Nós queremos honestidade. Nós queremos entender o que esse manuscrito tinha de especial, né? Aqui. Deixa eu achar. Número 5º. Tem o Papiro de Oxirrinco aqui. E se eu não me engano ele vai repetir, tá? O último dizer dessa logia. Então seria: pois não há nada... Conhece que está dentro do seu semblante. Não, rapaz, espera aí que... Espera aí que tá... Tá trocada. Aqui, pronto. Bem-aventurado é o leão que o homem comerá, e o leão tornar-se-á um homem. E amaldiçoado é o homem que o leão comerá, e o leão tornar-se-á homem. Então, tem o pessoal aí, tradutor, que questiona se a tradução não seria oposta, né? Se o homem tornar-se-á leão, né? Seria porque é uma repetição, né? É a mesma frase. Então, só queria falar essa questão de tradução, porque tem várias questões de traduções aqui nesse texto, tá? Bom, agora é o dito 8, né? Porque esse aqui foi o dito 7. Semelhante é o homem a um pescador sensato, que atirou a rede dele no mar e arrastou do mar, né? E parafraseando, ela veio cheia de peixes pequenos, né? E o pescador escolheu um peixe bonito, grande, e atirou o restante, né? E escolheu o peixe sem fadiga. Bom, o que acontece? Seleção, né? Eu anotei todos os ditos que tinham o tema de seleção de pessoas e de coisas, né? Que para mim seria uma referência de seleção de almas, né? O que é comum e a recorrência
dessa parábola nas escrituras referencia a seleção de almas, que em Mateus, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui para eu certificar para vocês, tá bom? Aqui, Mateus 13, 47 e 50, né? Então, a única diferença desse texto com o texto que eu tenho aqui é que esse texto que eu tenho aqui, o de Tomé, ele é bem menos apocalíptico, né? Ele poderia ser algo revelado a uma forma pessoal mesmo, interpretado de forma pessoal, né? De outra forma, se não apocalíptica. De outra forma que não apocalíptica, perdão. Então, vamos ver aqui, por exemplo, tratando-se de uma parábola, os peixes terão de ser simbólicos, né? Mas de quê? Ao meu ver, eu tô lendo um trecho, tá? Um trecho curto do livro Frederico de Lourenço, tá? Em que ele traduz ali e comenta os evangelhos apócrifos, tá? Tem muitas, isso não é uma recomendação, tá? Tem muitas extrapolações dele sobre os evangelhos apócrifos, são horríveis, de estúpidas, sério, umas estupidezes assim jamais vistas. Não que eu quero xingar os outros, mas pelo amor de Deus, cara, eu fiquei muito puto porque o cara não, sabe, às vezes agrega uma coisa, às vezes não traz, em vez de não trazer nada, traz só coisas sem nexo, sabe? Por exemplo, no dito 1º, né? Tem que, e nos dias que comestes coisas mortas, fizestes delas coisas vivas. E isso tem um uso no gnosticismo, certo? Que é o pão, né? Que é aquela coisa que você não come, não precisa mais comer do mundo, as coisas mortas, para se manter vivo. Agora você tem a verdade te vivifica sempre, sabe? Só que não, né? O sujeito vem aqui e interpreta que era sugere que os discípulos de Jesus se tornariam vegetarianos, baseado em absoluto nada, sabe? Mas porque afinal de contas as seitas bom, peraí, mas as seitas que usavam o Evangelho de Tomé nem tem uma que poderia ser mais vegetariana. Os maniqueístas, se não me engano, eles eram, né? Alguns, ou todos, não vou lembrar. Porque o profeta Mani, ele não queria comer nem frutas, ouvintes, nem frutas nem vegetais, porque para ele era estragar, quebrar, deslacerar a luz divina que está em todas as coisas, tá? Mas de qualquer jeito, cara, eu achei uma interpretação muito fraca, considerando o seu amplo uso e coincidência com o Evangelho de Filipe, certo? Que essa coisa, e nos dias que comeste coisas mortas, fizestes delas coisas vivas, né? Mas, beleza, né? E não é a única mancada que o autor dá, tá? Ao ponto que ele cita historiadores que consideravam a tradição de Jesus, a tradição apostólica, como passar coisas pela boca, né? Eu não vou lembrar o certo se era beijo. Ele tirou uma hipótese baseada em um historiador do século, sei lá, 19, 20. Não, 19, isso aí. E, cara, era horrível de idiota, sabe? E envolvia até sêmen, pra vocês terem noção. Sêmen fagia, né? O que pra mim é uma coisa muito estúpida, sabe? Que, novamente, é baseado em nada, que o cara tá dizendo que os apóstolos de Jesus, um a um, da igreja primitiva, consumiam, faziam essa a semifagia, ouvintes. Eu não tô inventando, sabe? Por isso que eu me irrito. Mas às vezes ele traz algumas coisas produtivas aqui na discussão, tá? Bom, aqui tá. A passagem da Escada do Paraíso, de João Clímaco, do século V, ouvintes.
em que o monte vigilante é comparado a um pescador de pensamentos. O peixe grande, tá? Que o peixe grande, ele é um acróstico para Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Deus Filho e Salvador, né? E seria uma referência, tá? De certa forma que a pessoa teria que selecionar os peixes grandes, que seriam os pensamentos bons, produtivos, né? Pescador de pensamentos bons e produtivos para seguir em frente, né? Enquanto peixe pequeno, a pessoa tem que selecionar para fora. Obviamente, isso aqui é do século V, né? Não tem nenhuma ligação direta com o documento de Evangelho de Tomé, mas é muito curioso. É um símbolo semelhante, né? E, enfim. Tá, 8 já foi, a 9 eu tenho que falar. Ah, sim, o 9, ouvintes, é uma parábola que acontece nos canônicos também, tá? Sobre o semeador, em que ele passa sementes, ele joga sementes e lança, né? E algumas caem na pedra, né? Outras as aves apanham, outras caem na pedra, deixa eu ver, caem nos espinhos, caem nos espinhos. E outras caem na terra fértil, né? E enfim, pra mim é mais um símbolo de seleção mesmo, né? Dentre as pessoas. Deixa eu ver se eu tenho algo anotado pra isso. Não, não tem. É, pra mim é mais uma questão de seleção, afinal, as sementes pros valentinos era... Esse texto aqui provavelmente não foi valentino, tá? Mas, enfim, era um símbolo de almas, então poderia ser, talvez, plantar, ou também, de forma genérica, assim, plantar a palavra do evangelho, certo? Tem gente que não vai ser produtiva mesmo, não adianta nem falar nada, né? Tem gente que vai crescer, né? Enfim. Ah, tem o dito 10 que eu queria falar, né? Jesus diz: lancei o fogo ao mundo, e eis que guardo até que ele arda, né? Tem vários tipos de traduções. E na verdade essa tradução de Frederico Lourenço, como é que é? Ele- É uma tradução que, querendo ou não, ela traz termos originais do grego, copta. Então, isso é muito importante, é muito legal. Mas de especulação, umas coisas absurdas. Na real, o cara tem que estudar esses textos sem ficar olhando para pros universitários, vamos dizer. Porque, cara, eles falam muita bobagem pra, sabe, umas coisas woke de documentos de primeiro século, sabe? Tipo, por que as primeiras comunidades cristãs, na verdade eram feministas, sabe? Então, sabe, tem que eu uso pra agregar, né? Porque eles vão trazer paralelos com a literatura antiga, mas no geral o cara tem que ler. Eu, pelo menos, leio pra eu mesmo, sabe? Pra eu mesmo entender. Que é um hobby meu. Não é bem um hobby, né? É mais que isso. Mas enfim. É mais que isso, é a minha vida, ouvintes. A minha vida é colecionar a estátua da Hatsune Miku com o Evangelho de Felipe no meio, segurando. E ela tá pisando no miolho. Uau, olha, eu vou fazer uma action figure assim. Eu vou vender pros ouvintes. Com impressora 3D. Tá, enfim. Tá, temos o dito 11, que tá escrito: este céu passará e o céu por cima dele passará. Os mortos não. Peraí, ouvintes. Peraí, antes de eu terminar de ler, é verdade. Não posso me esquecer. O Evangelho de Tomé, ele tem uma semelhança com o Evangelho de João, tá?
algumas ligações ali temáticas, alguma coisa que chama atenção nesse sentido, tá? Além, óbvio, de ter todos canônicos, mas principalmente o de João II Frederico de Lourenço. Nas outras literaturas que eu li, eu não encontrei muito sobre isso, tá? Mas basicamente isso é curioso de se anotar, porque o de João ele foi até que usado, né? Mas um dos principais literaturas que os gnósticos usavam, canônica, eram as cartas de Paulo, né? Paulo era o queridinho ali de Marcião de Sinópia, por exemplo. Paulo era queridinho porque através de suas leituras surgiu os Bogomilos, né? Sim, esse é o nome da seita adorável deles, Bogomilos, que eram vegetarianos. Que pra mim me dá uma raiva como existiam comunidades. Sim, existiam comunidades ouvintes do cristianismo primitivo, gnósticas e judaicos cristãs que eram vegetarianas. Que me dá uma raiva, sabe? Porque existe toda uma liturgia e uma significação pro corpo de Cristo. A pessoa vem e me fala, pois é, então o certo é não comer carne. Pô, mas o corpo de Cristo é um pão que se faz carne, sabe? E, poxa, é decepcionante. Mas é curioso também, porque você vai pegar essas seitas, eles acreditam em mil e uma coisas totalmente diferentes, que vai validar esse ponto deles na teologia deles, né? E, e, e esse solo fértil aí para várias seitas do primeiro século, é algo que é muito interessante, porque um Jesus vai ser vegetariano e o outro Jesus vai ser um Jesus que não vai perdoar o pecado de ninguém. Vai ter que pecou uma vez, se ferrou, sabe? Vai ter vários Jesuses, né? Talvez o verdadeiro Jesus seja os amigos que fizemos na jornada, né? Enfim, então no dito 11, este céu passará e o céu por cima dele passará. Os mortos não viverão e os vivos morrerão. E nos dias que comeste coisas mortas, fizeste delas coisas vivas. De novo isso aqui, rapaz. Quando entrareis na luz, que fareis? No dia em que ereis um, tornastes-vos dois. E quando vos tornardes dois, que fareis? Bom, ouvintes, esse dito tem muitos paralelos com o gnosticismo que eu conheço a partir dos textos valentinos, tá? E muito bem, o que acontece? Esse céu passará e passará também aquele que está por cima deste. Para mim, é uma frase mais estoica, né? Nesse quesito de ser, de tornar ineficiente uma leitura fria e preocupada da história. Porque tudo se repete, tudo passa. Felicidade, tristeza, sabe? Eclesiastes, né? Tudo passa, né? É um pouco desolador isso, mas vai passar. E podemos interpretar dessa forma, né? Que eu acho bem provável. E a seguinte frase: os mortos não vivem, os vivos não morrerão. Ouvintes, aquele que não recebeu a ressurreição não pode morrer. Não, pode morrer, perdão. Já que aquele que não recebeu não pode, certo? Segundo o Evangelho de Filipe. Então, os vivos não morrerão, né? Faz sentido totalmente com o Evangelho de Filipe. E totalmente. E os mortos não vivem, né? Ou seja, também poderia ser uma referência a pagões, né? Os pagões, segundo o Evangelho de Filipe, não vivem mesmo, né? Eles nunca tiveram a vida. Enfim, tem um livro aqui do Roberto Roden, tá? Eu nunca li muito ele, mas eu peguei pra dar uma pesquisada. Eu tinha ele aqui, eu nunca li, na real. Eu peguei pra dar uma pesquisada. Eu achei até interessante uma das leituras dele, sabe? Embora
Acho que ele tá envolvido com teosofia, daí não dá muito não, Vitor. Mas enfim, aqui ó. A Sagrada Escritura chama morto o homem que vive na ego-consciência. Poxa, mas como o ego pode ser consciente? Agora eu pensei aqui, como é que ele tá falando ego-consciente? Enfim, vamos dar continuidade. Porque não integrou seu ego pseudo-vivo na vida. O homem da ego-ciência não é realmente vivo. Realmente vivo é somente o homem da cosmoconsciência que integrou seu vivo individual na vida universal. Os verdadeiros vivos não podem morrer jamais, porque integraram seu individual potencialmente imortal na realidade atualmente imortal, né? Ou seja, integrar seria uma se tornar um com tudo, tornar que nem um Adão mesmo, será? E receber a gnose? O homem ainda não o homem ainda não realmente imortal come coisas mortas, como alimentos assimiláveis, mesmo que a ciência chama de vivos, como vegetais crus. O homem definitivamente imortalizado não se nutre de nada que seja morto ou mortal. Verdade, né? O cara é imortal, né? Enfim, eu acharia interessante comentar sobre isso, embora eu vou trazer bem poucas leituras dele hoje, porque eu não tenho, eu não li muito, sabe? Também não achei muito interessante trazer o que eu li, tá? E tô vendo aqui que ele se repete um pouco também em vários ditos. Muito bem. E, enfim, deixa eu continuar aqui então no dito 11. Dando continuidade, quando comieis o que era morto, vós o tornaste vivo. Então, novamente, isso tem um paralelo, né, com o Evangelho de Filipe, tá? Bem claro, certo? Só que o mundo, ele é necrófago, né, ouvintes? As pessoas comem no morto. Só que quando desceu a verdade, que seria o pão, né, ela permitiu que nos alimentássemos, nutríssemos de coisas que mantêssemos vivos e não houvesse a morte. E não morreríamos, na verdade, com esse pão. Assim como aquele que entende as palavras de Cristo, nesse apócrifa, é imortal. Então, podemos ver, ouvintes, que, na verdade, é uma mensagem parecida, né? Historicamente, suponho que não tenham nenhum laço, os dois documentos, Evangelho de Filipe e Evangelho de Tomé, mas certamente sendo usado pelas mesmas seitas, está óbvio que os dois possuem uma sincronia de mensagem, tá? E de jargões. Quando estiveres na luz, o que farei? Né? Novamente, né? A luz como símbolo da verdade, né? A palavra da verdade, que veio em forma de imagens. E aquele que se nutre da verdade não morre. Quando ereis um e vos tornastes dois, mas quando fordes dois, o que fareis? Ou seja, né, a unificação, que é o retorno ao pleroma, né? A unificação, ela é necessária para o desenvolvimento espiritual, né? Até aqui no Evangelho da Verdade está escrito que, né, que a unidade, né, a união ali, consome tudo que é material, né? E aqui, se não é uma referência a essa divisão adâmica, né? Quando fostes um, né? Vos tornastes dois, né? Mas agora que são dois, o que vão fazer? Vão se tornar um, certo? Unificação. Não tem muito o que fazer. E por incrível que pareça, sabe aquele sujeito Frederico Lourenço que eu falei na tradução? Então ele interpreta isso como uma forma de antinatalismo, sabe? Só que, cara,
beleza, tinha cultos gnósticos antinatalistas, perdão. Sabe, de não podemos copular, sabe, não podemos, porque sexo é pecado, sabe. Só que nesse caso, ou sei lá, né, não vou prender mais almas nesse mundo, tal. Só que nesse caso é estúpido interpretar assim, né? Porque isso aqui é uma visível referência à unificação, né? Divisão. Embora, para ser honesto, ele cite isso no livro dele, sobre o Dito 11. Enfim, nossa, ouvintes, eu tenho até, deixa eu ver, 3, 6, 7, 8. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mais 8, 22. Tenho 22 ditos ainda. Então, vocês vão ver que vai ser. Hoje vai durar. Enfim. Os discípulos perguntaram a Jesus: Sabemos que vai nos deixar. Quem será então nosso chefe? Respondeu-lhes Jesus: No ponto onde estais, ireis ter com Tiago o justo, que está a par das coisas do céu e da terra. Eu tô lendo agora essa outra tradução, mas deixa eu pegar uma tradução melhor aqui pra vocês terem um entendimento melhor. Deixa eu pegar aqui. Disse 12. Aqui. Tiago justo, por cuja causa o céu e a terra nasceram. Então temos essas duas traduções, né? Cujo o céu e a terra nasceram e que está a par das coisas do céu e da terra, né? Tem essas traduções. Que nem eu disse, ele varia muito de tradução, tá, ouvintes? E isso já cria, por si só, já cria um monte de debate sobre o apócrifa, né? Já, por exemplo, na versão coopta, que eu tenho o texto crítico aqui, já fala coisa totalmente diferente. Ó. Tiago Justo, procurem Tiago Justo, né? Em consideração de quem foram criados o céu e a terra, né? E é bem enigmático isso aqui, mas também tem provavelmente uma ligação com o primeiro Apocalipse de Tiago, talvez, tá? Tem possibilidade, não probabilidade. Afinal de contas, ouvintes, o Apocalipse de Tiago foram encontrados também no jarro de Nag Hammadi, certo? E nós podemos ver, tá? Que Tiago, no Apocalipse de Tiago, ele tem uma importância, né? Ele tem uma importância eu receber a revelação de Jesus e chorar. E talvez por isso, tá? Talvez por isso que aqui é citado o Tiago Justo, para vocês seguirem. Não é que Pedro é deslegitimizado, né? Porque não tem explicitamente uma deslegitimação. Nossa, eu falei tudo travado, né? Enfim, mas é comum nesses apócrifas, né, ter uma figura de autoridade, tá? Óbvio, né? No caso não vai ser o Papa, porque na época eles não eram ortodoxos nem católicos, né? Eles eram gnósticos mesmo. Mas comumente é uma figura aí próxima a Jesus, como Tomé, tem também o Tiago, como eu já falei, tem também recebe uma revelação única, né, para a pessoa. Acho que Bartolomeu recebe uma revelação, ele vê o dragão, não sei se é Bartolomeu e Nicodemos, é um desses apócrifos aí. E ouvintes, é isso aí. Então não é tão incomum essa questão de escolher. Só que é estranho, né? Porque ele tá falando de Tiago e ao mesmo tempo, logo depois, vai ter um dito com ele revelando a Tomé,
coisas secretas, né? 3 palavras secretas. E agora entra a nossa grande dúvida, ouvintes. Então quem devemos seguir, né? O fato é que ele revelou 3 palavras secretas a Tomé no próximo dito. E eu vou dar uma lida aqui, peraí. Jesus disse aos seus seguidores: comparem-me com algo e digam-me com que me assemelho. Simão Pedro disse-lhe: o Senhor é como um mensageiro justo. Mateus disse-lhe: o Senhor é como um sábio filósofo. Tomé disse-lhe: mestre, minha boca é totalmente incapaz de dizer com que o Senhor se assemelha. Jesus disse: não sou seu mestre, porque você bebeu, embriagou-se na fonte borbulhante que ofereci. E se afastou com ele e lhe disse 3 sentenças. Quando Tomé retornou para seus amigos, estes lhe perguntaram o que Jesus lhe disse. Tomé lhes disse: se eu lhes puser uma das sentenças que ele me disse, vocês pegarão pedras e me apedrejarão, e uma das pedras virá fogo e os consumirá. As pedras virá fogo e os consumirá. Ouvintes, o apedrejamento, ele era utilizado para blasfêmias. Então, o que Jesus disse devia ser bem grave, certo? Bem grave. Uma blasfêmia, né? É aquela coisa do segredo, né? Onde o que é revelado é tão chocante, né? Tão chocante que se a pessoa revelasse a mais alguém seria morta, né? Porque ninguém acreditaria, né? Ninguém. Tem, se não me engano, um apócrifo que fala que os hebreus cultuavam um deus burrinho, deus, né, do burrinho, porque Deus burrinho era o deus do caos, né, lá no Egito, enfim. E tem um apócrifo sobre isso, se eu não me engano, em que se encontra uma estátua de um burro dentro de um templo, mas não tenho certeza, tá? Até que é bem curioso isso, né? Hipólito, na refutação de todas as heresias, tá? Ele fala que 3 palavras derivadas do hebraico de Isaías, né? Que é kaulakau, saulasau, cisar. Já em Piche Sofia 136 menciona Yau, com a versão grega do nome inefável de Deus, né? Yau nem preciso falar, né? Yau. Yau tem ômega, tem alfa e o primeiro, qual era? Epsilon, acho que é Epsilon, né? Não é Epsilon, qual a primeira letra de Yau? Enfim, fato é que tem uma explicação do mistério da criação do nome de Yau, que é revelado em algum apócrifo que eu não vou lembrar, né? Acho que é em Piche Sofia que se fala que o I seria a comunicação do início do mistério, A seria o início da emanação e o O seria o final da emanação, basicamente. Yau. Bem curioso, né, ouvintes? Se eu não me engano, até em Piche Sofia que é explicado isso, mas eu não tenho certeza. O Evangelho de Bartolomeu e o Livro Secreto de João apresentam declarações de identificação com o pai, a mãe e o filho. Enfim, e os Atos de Tomé, 47, e a Kefalaia Maniqueia também se referem a 3 sentenças ou palavras. Ou seja, né, tem uma referência muito ampla de vários apócrifos, de vários seitas que tinham frases sagradas, 3 frases sagradas, palavras poderosas, né? Então, é isso. Nossa, mas ele é muito, muito extenso, né? Curioso. Tantos povos aí que estavam nas 3 palavras sagradas. Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, não é ser só Pai, Filho e Espírito, né? Ih, rapaz. Enfim.
Deixa eu retornar aqui então. Mas, curioso, né, ouvintes? É mais curioso ainda que eu vou tomar minha água. Porque eu já tô com a boca ressecada. Aqui. Muito bem. Retornei aqui. Nossa, ainda tá ressecada a minha boca, mas não vou passar 7 anos aqui de hidratação. Só de gnose, né, ouvintes? Vocês querem gnose? E já bateu 1 hora, ouvintes. E adivinha, eu não tô nem na metade, ouvinte. Nem na metade de tanta gnose que eu tenho hoje. Tá? Então, vamos lá. E olha que eu cortei, ouvinte, sério. Tinha muito dito que eu queria comentar. Porque eu posso comentar um pouquinho de cada. O 14º dito. Eu queria anunciar a vocês porque ele fala coisas que vocês não imaginam Jesus dizendo. E esse evangelho de Tomé vai fazer muito isso. Trazer frases que para nós nos é absurda na boca de Jesus. Mas que se analisarmos bem, no sentido em que, no contexto que ele estava, para as seitas que ele era utilizado, faria sentido, né? Por exemplo, Jesus disse-lhes: se jejuarem, incorrem em pecado, e se orarem, serão condenados, e se derem esmolas, prejudicarão seus espíritos. Quando forem a qualquer região e andarem pelo campo, quando as pessoas os receberem, comam o que lhes servirem e curem aqueles que estiverem doentes, pois o que entrar em sua boca não os conspurcará. É o que sai dela que os conspurcará. Curioso, né, ouvinte? Olha, eu não achei muitas interpretações boas, tá? Mas uma delas que eu achei interessante é a questão que não adianta você jejuar, orar, né? Se for pra se sentir superior e esfregar isso na cara dos outros, certo? Os próprios católicos, cristãos deixam isso claro, né? Não pode ir lá comungar só pra sentir superior, né? Se você está livre de pecado, já tá em um pecado, que é o mais fácil de cair. Todo mundo cai. Até mesmo as pessoas mais ferradas da vida, a pessoa que não tem nada, que é o orgulho, né? Então, óbvio que não tem tanto sentido ortodoxo, mas pra mim faria muita lógica, né? Afinal de contas, essa questão aí dos doutores fariseus, que eles guardavam as portas do templo, né? E eles eram pessoas arrogantes, se achavam superiores e davam ajuda, forneciam ajuda para receber oração, né? Tambores, enfim. Agora pro dito 21, ouvintes. Deixa eu ver se não tem nada anotado. Ah, eu tenho anotado aqui. Eu tenho anotado aqui, ouvintes. Deixa eu ver. No dito 21 está escrito o seguinte: Maria pergunta, né, a Jesus com que os seus seguidores se parecem. Jesus responde que eles parecem como criancinhas, que pode ser traduzido como escravos também, que vivem em um campo que não é delas, né? Quando o proprietário volta, os apóstolos, né? As criancinhas dizem: devolvam nós, devolvam-nos nosso campo. Então elas tiram a roupa na frente dele, a fim de devolvê-lo para eles e lhes entregar seu campo, né? Que é no caso do proprietário. Por esta razão, né? O dono da casa sabe que por essa razão não, perdão. Jesus diz, né? Por essa razão eu digo
logo depois, para trazer também uma outra parábola. Se o dono da casa sabe que o ladrão está vindo, ele ficará alerta, antes que o ladrão chegue e não deixará o ladrão invadir sua casa, né, sua propriedade e roubar seus bens. Quanto a vocês, fiquem alertas do mundo, né? Armem-se com grande força, ou os assaltantes poderão encontrar um meio de chegar até vocês, pois o contratempo que esperam chegará, né? Enfim, interessante, né? Interessante, primeiramente, a primeira parte, porque pra mim seria um retorno, né? Pensa, menino ali de boa, né? Na propriedade do outro, aí chega o proprietário e eles retornam a camisa, a roupa. Ouvintes, isso é uma alegoria, né? Não vai ser literal, certo? E obviamente, né? Porque não faria sentido nenhum você tá numa propriedade que não é tua e você vai devolver a roupa. Não, não, não. E pra mim então seria um retorno realmente do corpo, né? O corpo da alma, na verdade, porque a alma, né? A pessoa diz que tá tudo garantido na vida, que tudo é dela, até o ponto que não for, né? Até o ponto que ela perceber que não é bem assim, que as coisas são de Deus, certo? E pensando nisso, né? É claro que Deus vai pedir de volta, né? Pedir de volta, no caso, o corpo, né? Porque o corpo, ele não é imortal, né, ouvintes? A alma é. Então, quando acabar essa vida, tudo retorna, né, ao seu devido lugar, né? Eu só dei uma viajada, mas basicamente é isso, sabe? Porque imagina, ele tá tomando de volta o que era propriedade dele. Aí eles tiram a roupa, né? Eles ficam desnudos, certo? Pra mim seria óbvio que seria uma ocasião, poderíamos interpretar que nem o Evangelho de Filipe, né? A pessoa que se veste como luz, que na verdade está desnuda, né, do corpo, e que agora pode retornar onde veio, né? De onde veio. Enquanto o corpo retorna ao mundo, fica no mundo, certo? E quem pede empréstimo não é um Deus, né, inefável, certo? Dá a empréstimo, mas é um Deus que está pedindo de volta porque ele precisa, né? Se ele precisa, é um demiurgo. Podemos interpretar assim. Então, o demiurgo vai lhe dar a empréstimo, né? Com juros. E, e põe juros nisso, né? Os arcontes vão pedir em troca de serviços. Então, seu corpo retorna ao mundo, né? O que é perecível retorna ao perecível, termina e muda, porque tudo nada se cria ou se destrói, tudo se transmuta, enquanto a alma que é imortal, bom, retorna de onde veio, né? Assim como está escrito no Apocalipse 1 de Tiago, né? E também várias outras fontes de apócrifas, né? Que retornam onde veio. Agora tá na hora de voltarmos aqui. Muito bem. Eu tinha anotado aqui que eu queria falar sobre esse dito, né? Que é o dito 21, né? Pois Hipólito, na refutação de todas as heresias, escreve: pois este, diz ele, é o portão do céu. A esta é a casa de Deus, onde o bom Deus habita sozinho, no qual ninguém entrará, diz ele, quem for impuro, mediúnico ou carnal, mas reservada para o espiritual apenas, onde é necessário para eles, quando tiverem chegado ali, tirar a roupa e se tornarem noivos, tendo se tornado homens por meio do Espírito Virgem. Ouvintes, isso aqui é uma visível é muito parecido, né, com a ideia do pós-vida valentino, e também é uma separação bem semelhante, né,
bem semelhante aos psíquicos, ílicos e pneumáticos, né? Não sei se esse trecho o Hipólito ali estava se referindo a exatamente, né, os valentinos, mas pelo visto sim. Então, serviria apenas aos espirituais, né, aos pneumáticos, quem poderia entrar no reino dos céus, que é uma visível seleção novamente das pessoas, né? Mas enfim, mas o que eu não acho que seja possível que esse dito 21 tenha algo relacionado à seleção de almas. Acho que é outra coisa, mas não sei dizer exatamente. Que nem eu disse, eu já falei minha interpretação, mas além disso não tem nenhum chute, né? Bom, deixa eu ver aqui. Muito bem. Do dito 21 é isso. Agora dito 24. Deixa eu ver se eu tenho algo anotado aqui. Quarenta e 14. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá certo. Tá. Dito 24, vamos lá. Os discípulos dizem-lhe: mostra-nos o lugar onde estás, visto que temos necessidade de o procurar. Ele diz-lhe: quem tem ouvido, que ouça. Existe uma luz no interior de cada pessoa luminosa. Ilumina o mundo inteiro. Se a pessoa não for luminosa, ela é escuridão. A escuridão. Se não há luz, é escuridão. Certo? Ou seja, aí sim eu posso interpretar, eu acho mais plausível interpretar uma seleção de almas, tá? Mas fica a critério de vocês, porque realmente, ouvintes, né? Realmente aqui dá-se a entender que pessoas que têm só escuridão e tem gente que só tem luz, né? Que nem pneumático e ílico, né? Material e espiritual, né? E isso tem uma semelhança ao que Eckhart, o mestre Eckhart, diz, que é um místico alemão, diz acerca das pessoas, certo? Você, segundo ele, você não pode ficar imaginando que você vai encontrar Deus ou viver feliz somente se você fizer XY coisa. A pessoa feliz, a pessoa com Deus, na verdade, ela sempre vai ter Deus independente do local, tá? Segundo ele. Então, você pode estar sozinho ou com uma multidão, você vai espalhar felicidade, luz, né? Segundo o Mestre Eckhart. Então, ouvintes podem ter certeza que é, de certa forma, algo semelhante, né? Mas com um sentido bem mais em questão de tomar atitude, de, de encontrar Deus independente onde você está, do que uma seleção pneumática, né? Uma interpretação que dá-se a entender mais como aquele que espalha a luz é aquele que tem uma atitude em volta a Deus, né? Enquanto a primeira interpretação sobre os pneumáticos seria mais existem pessoas que têm luz e vão entender o evangelho, enquanto outras vão negá-lo e vivem em escuridão sempre, né? Não adianta. Basicamente. E essa resposta, tá? Que a luz está dentro de cada um, né? No interior de uma pessoa luminosa, é dada após, né, os discípulos procurarem Jesus. Isso, visivelmente, para mim, ouvintes, significa que Jesus diria, talvez que, possivelmente, né, tem uma possibilidade, seria que Jesus estivesse em todos nós, né, como a luz, né? Como assim? Como assim? Estão procurando Jesus e Jesus pede para olhar para dentro de si. Não estou entendendo bem isso, né? Ou seja, então Jesus seria
estaria ali na luz, né? E olhando para si você encontraria Jesus, né? Afinal, com o autoconhecimento você encontraria uma paz, encontraria a Deus, e Deus é Jesus, né? Então, mas enfim, é curioso. E não só olhando para si, né? Também tratando desses problemas internos que você conhece de si mesmo. Agora o evangelho, o dito 27 tá assim: Jesus diz: quem não jejuar em relação ao mundo não encontrará o reino de Deus. Se não observares o sábado, não vereis o Pai. Ouvintes, obviamente, né? Isso aqui mostra que eles tinham um caráter ascético, né? Muitas seitas gnósticas. Embora a acusação comum dos ortodoxos é o oposto, a verdade é que elas tinham uma obsessão por ascetismo, né? Ao ponto de chegar a ter um, uma vida por exemplo, matrimonial, né? Enfim. E essa questão, tá? De você jejuar do mundo é muito curioso, né? Eu acho muito bonita essa frase. Não é verdade, né, ouvintes? Não pode ficar ali afogado no mundo. Infelizmente, o mundo, quando tu não tá indo atrás dele, ele vai atrás de ti, né? Tá lá de boa, vem teu colega lá. Não, porque faz isso aqui, fuma isso aqui, faz isso aqui. Não, porque Jesus na verdade não proibiu nada disso. Porque o mundo vai chegar assim, ouvinte, né? Ele chega assim, uma vez que ele é bebido, ele quer ser bebido por inteiro, né? Ele é um vício, né? Vai te trazer vícios. Então, por exemplo, consumismo, né, ouvintes? Hoje em dia, as pessoas mais esquerdistas que eu conheço, elas consomem, meu Deus do céu. E não é produto barato não, tá? É iPhone, é roupa cara de 400, 600 reais. Eu sou um cara desapegado com isso e eu acho muito nojento essa realidade, né? E eu acredito, isso eu acredito, tá? Alguém pode ficar bravo comigo, não me importa, mas essa frase aqui, meu Deus do céu, ela é verdadeira, sabe? É algo que Jesus eu não duvidaria que teria dito, porque, cara, é verdade, não pode se ficar no mundo, cara. Não pode, tem que se jejuar desse lugar. Que é um lugar tão doente, sabe? É um mundo tão. Não vê sentido nesse mundo, cara. Não vê, sabe? Parece cada vez piora, cada vez é uma idiocracia, sabe? Por isso que eu ponho essa frase, não, sabe? Sei que qualquer coisa assim que eu vou falar em quesito desses apócrifos, que não seja condenação, os ouvintes vão ficar bravos, mas, cara, a verdade é que isso aí, meu Deus do céu, eu tenho que concordar, sabe? E, enfim, é frustrante o mundo, sabe? O mundo é frustrante. Temos que jejuar dele, né? Segundo Jesus. Aliás, né? O jejum, né? Jejuar do mundo é obrigatório, né? Jejuar de si mesmo também, certo? De pegar assim, eu gosto de um cafezinho. Eu gosto de chegar em casa e fazer um cafezinho quando eu chego do trabalho à sexta. Aí tome, penitência. Tome, não come mais. Tome. Então, ouvintes. É sexta, peraí. Bom, perdão, eu tava dando uma olhada ali. Muito bem, né? Então, e observar o sábado, né? Nossa, essa cadeira minha tá fazendo um barulho muito, ó. Muito agradável esse barulho. Tô adorando. E 29, o dito 29 tá escrito: se a carne foi criada por causa do espírito, isso é uma maravilha, né? E se o espírito foi por, e se o espírito por causa do corpo, isso é uma maravilha maravilhosa. Mas admiro-me com esta grande riqueza que habita, né, nesta pobreza.
Eu acho muito curiosa essa frase, tá? É uma das frases mais estranhas. Não, mais estranhas não, mas uma das mais estranhas do Evangelho de Tomé. Se a carne foi. Ou seja, se a carne provém do espírito, isso é uma maravilha, mas se o espírito provém do corpo, isso. Isso é uma maravilha das maravilhas. Acho muito curioso esse pensamento, né? Eu fico pensando o que poderia ser, porque me lembra aquelas frases que se assemelham com o conceito de egrégora no, nessa literatura primitiva, que tem algumas que se assemelham com o conceito de egrégora, né? E ela me lembra elas, mas ao mesmo tempo eu sei que ela não é sobre isso, sabe? Aí eu fico nessa questão, como assim um corpo que provém do espírito e o espírito que provém da alma, né? Eu fico pensando sobre isso. Enfim. ahn, Deixa eu ver qual o próximo que eu queria comentar. Acho que é o 30 mesmo. O dito 30, né? 30, isso aí. Jesus diz: onde estiverem três, são deuses. E onde um está só, digo, eu estou com ele. Levanta a pedra e aí me encontrarás. Racha a madeira e eu estou aí. Esse aqui é muito curioso, né? Isso aqui é basicamente heresia, né, para todo mundo. As pessoas ficam, como assim há três deuses e Jesus tá ali? Dois deuses, né? Como assim, né? Porque aqui tá escrito, né? E onde está um está só, digo eu estou com ele, né? Onde estiverem três deuses são deuses. Só que, ouvintes, eu falei uma tradução que ela é amena, né? Acho que os ouvintes não estão entendendo o que Jesus. Aqui, ó, no texto crítico que eu tenho, vocês vão ver o que Jesus diz, ó. Deixa eu encontrar aqui. Onde há três divindades, elas são divinas. Onde há duas ou uma, eu estou com ela. Essa é outra tradução, né? Elas provêm, aliás, do mesmo. Ah, mas a primeira que eu falei, a primeira tradução, ela provém do Oxirrinco. Enquanto a segunda provém do Coopta, né? O Coopta fica mais estranhos, né? Mais estranho, na verdade. Enquanto o grego não, né? Onde estiver três, são deuses, né? E onde está um, só, eu digo, eu estou com ele. Ou seja, Deus uno, né? A princípio. Não tem muito mistério, né? Hum, Naturalmente na presença. Mas no texto cópia fica chocante, né? A pessoa lê, como assim Deus está com um ou mais, né? Um ou mais deuses, né? Enquanto a versão grega é mais tranquila. Ah, onde está um, né? Lembrando que o Copta veio depois, tá? Então o Copta que, no caso, seria a versão menos confiável do, do apócrifo de Tomé, tá? Porque, ouvintes, novamente, né? O que vem depois, manuscrito depois, sempre vai ter adulterações, mesmo que pequenas. E essa aqui seria uma pequena, ó, que muda tudo, né? Muda tudo. Essa minha cadeira, ela tá querendo participar do vídeo, ela faz uns barulhinhos, ó, bem legal. Barulhinho ainda. Agora sim, ó. Dito 42. Jesus diz: sede transentes, sede peregrinos, viajantes, transitórios. Tem várias traduções, mas no geral é isso. Então, ouvintes, o que isso quer dizer?
eu tenho anotado aqui uma interpretação dessa passagem, né? Eu vou pegar aqui para vocês verem. Deixa eu ver, 30. Deixa eu pegar aqui. Onde aparece aqui, ó, de Petrus Alfonse, né? Onde ele escreve na sua instrução clerical: este mundo é, por assim dizer, uma ponte. Portanto, passem por ele, não se hospedem nele. Uma sentença parecida é atribuída a Jesus e é preservada em forma de inscrição árabe no sítio de uma mesquita em Fatehpur Sikri, Índia. Tem uma frase em Atos de João 76 que se assemelha a isso, né? Morram de modo que possam viver, né? E alguns sugerem até a tradução sejam hebreus, né? Afinal de contas, hebreus eram migrantes, né? Viviam migrando aí. Então, enfim, curioso. Curioso, ouvintes, tá? Deixa eu ver qual é o próximo aqui. 42, 44. Ah, olha. Eu não tô tão longe do 44. Aqui. Jesus disse: quem quer que blasfeme... Ah, esse aqui é aquele dito em que Jesus condena permanentemente quem blasfemou contra o Espírito Santo. Então, se você blasfemou, ouvinte, não tem perdão não, tá, ouvinte? Não tem perdão. Contra o Pai tem, o Filho tem, mas contra o Espírito Santo não pode conseguir perdão não. E achei curioso porque é um apócrifo que muitos diriam que, né, é pecaminoso, é herético, trazendo essas citações de canônicos e, além disso, são citações que evidenciam, né, ascetismo ou também algumas crenças que são comuns, né, para os ortodoxos, né? Essa questão aí de blasfema contra o Espírito Santo. Blasfêmia, né? Enfim. Já o dito 46 eu queria citar por curiosidade. Onde de Adão a João Batista, Jesus atesta que ninguém é tão grande como João Batista, para que os olhos das pessoas não se devam ser afastados. Mas eu disse que quem quer que dentre vocês torne criança conhecerá o reino, se tornar maior que João. Então, o que isso significa, né, ouvintes? João tem um papel importante nessas igrejas primitivas, mas se eu falar para vocês que foi tão importante em uma das igrejas que criou-se um culto a ele, tá? E essa religião existe até hoje. São os mandaístas de Mandai, né? Eu sei, que significa eu sei na língua deles. Os mandaístas acreditam numa certo tipo de gnosticismo e que não acreditam em Jesus. Sim, exatamente o que você está pensando. Não acreditam em Jesus e acreditam em João Batista como profeta. Então, e eles fazem o batismo semanalmente, eu acho, tá? Não diariamente, mas não tenho certeza. E é muito curioso. Óbvio, né? Graças à democracia muito legal que temos no Oriente Médio, esse povo aí tá sendo extinguido porque eles meio que mandam, né, o pessoal árabe lá não curte um pessoal com opinião diferente, então eles mandam lá decapitar alguns, matar alguns, mas é pela religião do amor, né, ouvintes? Então nós entendemos, tudo bem, é pelo amor. O amor vence, né? O amor é mais forte que tudo.
Amor é maior que tudo, até mesmo a dor se vai quando o olhar é natural. Essa aí é brava, né? Nem ouço Cidadão Kane, nem 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 ouço, né? Mas, enfim, sério, não ouço mesmo, mas enfim. O amor é maior que tudo, até mesmo a dor. Aqui. O dito 52 está escrito que 24. Ah, tá. Esse é o dito em que Jesus censura os apóstolos porque eles recitam os 24 profetas que falaram de Jesus. E ele censura, né? Porque ele queria que falassem de alguém vivo, que é o próprio Jesus, né? Ele mesmo. E que eles continuam falando dos mortos, né? Novamente, essa preservação da ideia de que se tem que se manter presente na vida, certo? Enfim, deixa eu ver. 53, 56. Bom, antes da continuidade pro dito 56, eu só anotei alguns vários ditos que eles basicamente eles basicamente falam coisas bizarras sobre os pais e filhos, tá? Aquele que conhece o pai e a mãe, por exemplo, é considerado um filho de uma prostituta, enquanto o dito em um dos ditos, né? Enquanto em outro dito está escrito que quem não que quem quer que não odeie o pai e a mãe não pode ser meu seguidor. E quem quer que não odeie irmãos e irmãs e não carregue a cruz como eu carrego não será digno de mim. Né? A renúncia à vida familiar é até comum, né? Em atos de Paulo e Teclas tem que Teclas sair da família para poder, né, ter uma vida santa, né? E as pessoas daí abandonavam também casamento né? Tem santo católico que fez isso, certo? Tem santo. Então não é incomum, né? Não é algo bizarro, né? Mas no caso aqui é extremo, né? Não odeie, tem que odiar, né? Enfim. E os outros ditos que nem eu falei sobre pais e filhos são ainda mais esquisitos, tá? Tem um aqui que ele fala, ó, que quem quer que não odeie o pai não pode ser seguidor meu, né? Quem quer que não ame o pai e a mãe como eu não pode ser um seguidor meu. Pois minha mãe, fragmento, mas minha verdadeira mãe me deu vida, né? Ou seja, o dito 101 é semelhante ao dito 55, né? Muito parecido. Com uma leve diferença que ele fala em que tem que amar a mãe e o pai como ele, como Jesus, né? No caso. E ele cita uma mãe que deu vida a ele. Deixa eu ver aqui, 105. O dito 105 diz que... Não é esse aqui, cara. Anotei errado. Parabéns, anotei errado. Aqui, ó. Quem quer que conheça o pai e a mãe será filho de uma prostituta. Bizarro, né, ouvinte? Eu também não tirei muitas argumentações dessa frase. Talvez seja uma referência ao fato que quando as pessoas têm a gnose, sabem de onde provém, né? Eles sabem que são filhos são criados, engendrados, né? O corpo pelo demiurgo, né? Por Akamute. E então ele seria filho de uma prostituta de uma forma que a verdadeira mãe dele, né? A mãe que não se prostitui, né? A alma que não se prostitui ao corpo, seria a pleroma, né? O pai inefável e desconhecido, que está acima de tudo. A verdadeira mãe, eles conheceram, né? Então eles têm que se direcionar para ela, enquanto eles sabem sua condição como filho de uma prostituta, que seria, no caso, sendo engendrado seu corpo pelo demiurgo que é controlado por Akamute, né? Enfim,
que seriam prostitutos, afinal eles prostituem a alma pelo corpo, né? Afinal de contas está escrito na literatura valentina que o único pecado é o pecado da luxúria, né? Da luxúria não, do adultério. Seria o adultério da alma, a alma pelo corpo, tá? Vamos dar uma olhada aqui então. Muito bem. Sobre agora o dito 56, tá? Jesus disse que quem viu o mundo e descobriu uma carcaça, um corpo morto, essa pessoa não é digna do mundo. Ou seja, né, a pessoa não... O mundo... Se ela viu um morto no lugar do mundo, então nem se preocupe, porque o mundo não lhe é digno, né? Tem que procurar coisas mais dignas. Nem preciso dizer que isso é extremamente gnóstico. Extremamente não, mas... Poxa, né? Um mundo imperfeito, um mundo uma carcaça que tá se apodrecendo. Realmente, ele é necrófago e é uma carcaça, né? Tá sempre se comendo, vivo. Ficou estranho isso, né, ouvintes? Esquece, ouvintes. Esquece. 56. Aqui. No dito 61, tá? Jesus disse que dois descansarão em um leito, e um morrerá e o outro viverá. E Salomé diz a ele, né? Quem é você? Você subiu ao meu leito e comeu da minha mesa como se fosse alguém. E Jesus diz a ela: eu sou aquele que vem do que é inteiro, e venho dentre essas coisas do meu Pai. Aí Salomé diz que é sua seguidora. Por essa razão, né? Jesus diz: se alguém é inteiro, ficará cheio de luz, mas se alguém é dividido, ficará cheio de treva. Ouvintes, primeiramente, né? Cheio de treva, dividido, isso aí é uma descrição quase igual ao Evangelho da Verdade, que tudo que é unido emana luz, enquanto o que é dividido, né, não é completo, não é inteiro, não é realizado, tá? O Evangelho da Verdade, então, tem uma conexão a esse aqui, embora bem menor do que o Evangelho de Felipe, tá? Só que, isso aí. Bom, 64, deixa eu ver aqui. Esse aqui... Então, o 64 é uma parábola, tá? Basicamente, um proprietário pede pro servo ir lá, chama as pessoas pra festa dele e o servo vai lá chamar o pessoal. Mas adivinha, ninguém dos amigos do proprietário vai, porque todos são comerciantes, estão ocupados. Então o Senhor fala que nenhum comerciante entrará no reino do céu e convida o povão das ruas, né? Ouvintes, isso é bem curioso, né? Porque, que nem eu disse, né? Pode ser interpretado de forma que, quem vende, né? Na questão dos vendedores, né? Afinal, quem vende tem que mentir, tem que exagerar, é desonesto. Infelizmente, o mundo das vendas é assim. Enquanto pode ser interpretado também de forma, né, espiritual, né? Em que aquele que vende a sua alma, né? A necessidade de se encontrar com Deus para o seu corpo, né? Que seria novamente adultério e prostituição, tá, né, se condenando, né? E dificilmente essa classe de gente entrará no reino dos céus, né? Enfim, então é bem curioso, certo? E novamente, né, aquele que realmente se vende por qualquer coisa, é um vendedor realmente, né? Ele vai entrar no reino dos céus dificilmente, porque não vai ter o que oferecer, né? Não tem nada nesse quesito de ter um caráter, né? E
normalmente a maior parte dos vendedores tem que mentir e são desprovidos pelo menos algum grau da verdade, né? Eu falo isso porque eu trabalho com o público, eu sei que o que é cobrado é a pessoa mentir, né? O que é um pouco triste. Mas, enfim. Ouvintes. O amor é maior que tudo. Até mesmo a dor se vai quando o olhar é natural. Quem conhece tudo, tá? Mas está desprovido de em si, está absolutamente desprovido. Jesus diz, Jesus diz no dito 67. Ou seja, ouvintes, se você pensou aí que podia saber de tudo, obter a gnose, mas não ter autoconhecimento, já era pra ti, ó. Tem nada. Nem não tem nada, senão não tem nada de si, não tem nada de nada, né? É isso que Jesus está dizendo. Novamente, uma frase que eu acho curiosa, eu acho bem pragmática. E interessante como ela carrega essa profundidade para no quesito, né, de autoconhecimento, né, que é tão comum nesse apócrifo. Tá. 67. Eu tenho 67, 68. No dito 68 está escrito o seguinte: felizes são vocês quando são odiados e perseguidos. Em nenhum lugar se encontrará onde quer que se tenham sido perseguidos, né? Ou seja, ouvintes, uma vida de um cristão não é só alegria, não. Tem que ser perseguido, né? A vida não é fácil, né, ouvintes? Então não pense que vai lá, vou virar cristão, vai ser mole, não, né? Não vai ser. Aliás, falando sobre o o quesito do dito 21, 61, em que Jesus estava no leito de Salomé, tá? Eu esqueci de comentar aqui que Clemente Alexandria, em excertos de Teodoto fala, né? De fato, nossos anjos foram oferecidos em unidade, né? Porque vieram de um. Como estávamos divididos por esta razão, Jesus foi batizado, para que o não dividido pudesse ser dividido, até que ele possa, para, perdão, até que ele nos una com eles na plenitude, de modo que nós, os muitos que se tornam um, possamos todos estar unidos com um uno que foi dividido para nós. Se Clemente de Alexandria fosse um gnóstico, eu não teria visto diferença, porque se assemelha muito com, novamente, o pós-vida dos Valentinos, né? Essa questão da alma virar noiva dos Aeons, eu acho, né? Dos anjos, enfim. E essa questão do inteiro, né? Significar pleroma, então tem que retornar o pleroma, né? Jesus Cristo tem que retornar o pleroma. E assim vai, né? Deixa eu encontrar aqui, 69. Aqui, ó. No dito 98, ouvintes, está escrito o seguinte: o reino do Pai é como uma pessoa que queria matar alguém poderoso em casa, né? Tirou a espada e enfiou na parede para ver se sua mão acompanharia. Depois matou o poderoso, né? Ou seja, semelhando o reino do Pai a um assassinato. É um, como eu disse, chocante, estranho, né? Pois é, eu sei. Eu queria colocar isso aqui no vídeo porque eu achei muito curioso. E, enfim. Depois, óbvio, né?
provavelmente significa algo acerca da insistência, né? Que pra você seguir a Deus tem que ser insistente, né? Tem que ser determinado, né? Então, talvez seja algo nessas linhas, né? Mas eu não sei dizer ao certo. Disseram a Jesus: venha, rezemos hoje e jejuemos. E Jesus dá uma patada mais épica de todas. Que pecado cometi ou como fui destruído? Quando o noivo sair do quarto nupcial, que as pessoas jejuem e rezem. O quarto nupcial, né, referido aí no Evangelho de Felipe. Agora, Jesus que não cometeu nenhum pecado, né, ouvintes? Curioso, porque é um conceito que temos hoje em dia de Jesus. Que Jesus não cometeu nenhum pecado mesmo, tendo só a parte humana. E eu só achei interessante trazer isso, porque por uma vez na eternidade aí... Não, por uma vez na eternidade não é tão incomum, né? Aí o conceito de Jesus baterem da antiguidade gnóstica pros dias de agora. Mas de certa forma já é tão recorrente, né? Diferir, que já devemos até ficar de olho assim e falar, olha, algo que eu não estranho, algo que é comum na descrição de Jesus hoje em dia, né? Enfim. Mas mas esse quesito de corpo incorrupto não difere tanto, né? Acho que os valentinos acreditavam, alguns, que o corpo era incorruptível, né? Corpo perfeito, eles chamavam. Mas enfim, o corpo de Jesus, né, no caso. E eu chego no dito final, que eu anotei aqui, que é: quem beber na minha boca se tornará como eu, e eu próprio me tornarei essa pessoa, e as coisas ocultas serão reveladas para essa pessoa, né? Achei curioso, né? Porque é um certo tipo de sucessão apostólica, é meio gnóstica também, né? Que as coisas ocultas serão reveladas, fica meio nessa, né? Parece estar se referindo a Tomé, né? Então, achei bem interessante trazer isso aqui. Quem beber da minha boca se tornará como eu, né? E eu próprio me tornarei essa pessoa. Parece muito aqueles conceitos da teosofia, sabe? De, se tornar um Cristo, né? Teosofia mancadona. Eu não gosto de teosofia, ouvintes. Eu gosto de estudar gnosticismo, acho uma área muito legal, interessante. Mas teosofia não dá, cara. É umas sojadice que não tem como defender, sabe? E ainda por cima foram os que tiveram conexão àqueles cultos bizarros que eu tava estudando esses dias. Não só antinatalista, como bizarros, doentios. Onde as pessoas ceifavam as próprias partes do corpo na Rússia para não terem vontades. Essas vontades que você tá pensando, tá, ouvinte? Porque fizeram a leitura a partir de Mateus, né? Em que tá escrito que se um olho te faz pecar, tira esse olho, né? Só que Jesus nunca disse de forma literal. E isso tá explícito em Atos de João, que era utilizado por gnósticos, tá? Então os gnósticos da antiguidade não faziam isso. Pelo menos os valentinos, os maniqueístas, pelo que eu sei, não, tá? Agora, a pessoa faz essa leitura horrível, né? Literalmente. E ainda acharam briga com os ortodoxos, esses grupos chamados cristãos espirituais, que se diziam que eram cristos em pessoas, né? De Cristo não tem nada, né? Enfim. Então, nossa. Se Brasil já é um lugar assim cheio de culto bizarro, que vocês não viram a Rússia, cara. Eu tava vendo, se tornou algo gigantesco, era um movimento gigantesco. E não era século XXI, século XX, XIX, sabe? E era grande o movimento, ouvinte. Imagina decepar o próprio corpo.
Onde já se viu isso? Que doente isso, sabe? Enfim. E infelizmente estamos retornando a isso, né? Uma sociedade em que quer decepar o próprio corpo. Que acha normal decepar o próprio corpo. Porque, esse é o meu verdadeiro eu. Meu verdadeiro eu é assim, meu. Que meu, eu vi na televisão, meu, que eu posso me considerar mulher se eu. Não vou continuar o assunto. Não vou continuar pra não dar problema. Melhor não dá, né, ouvintes? Melhor vamos manter a paz aqui, né? Vamos não achar. Não achar dor de cabeça pra nós. E pro seu Hernani. Ai, ai, tá. Então é isso, tá? Olha, ouvintes, tem muita coisa que eu poderia falar sobre o Apócrifa. Muita coisa mesmo, porque eu gosto muito desse Apócrifa. E de quebra daria mais uma horinha só de comentar os que eu não comentei, tá? Então. Mas achei importante eu resumir aqui, porque senão vai ficar um episódio muito longo, muito grande. E. Óbvio, vocês gostam de coisa grande, né, ouvintes, que eu sei. É, vocês gostam. Mas, né, vamos manter por agora assim, né? Porque eu não. Eu sei que o pessoal curte vídeo mais longo, mas não sei se, né? Seria bom fazer um detonado de todo o manuscrito. E também porque nem daria tempo, né? Tipo, fazer uma semana. Eu acho, assim, trazer tudo que eu sei mesmo, acho que não daria. Ou daria, não sei. Né? Uma hora eu tento, né? Enfim. Então é isso, tá, ouvintes? Ah, sigam a Deus aí, tenham conhecimento, tá? Ah, vamos orar aí pra melhorar o estado do Rio Grande do Sul, porque tá complicado, tá uma coisa feia, triste. Né? Membros de muitas famílias foram afetados. E isso aí, né? E sigam também, vão lá no meu canal, tá? Pra poder ter mais gnose e também pra poder participar do meu grupo de estudos que eu tô fazendo lá de gnose. Eu não comento muito lá, mas tem um menino muito esperto, o Tebron lá, que nós ficamos às vezes debatendo, conversando. Eu até vou comentar agora, eu vou mandar uma mensagem pra ele, porque ele falou algo, ele mandou sobre as concepções dele, né? Escatológicas, e achei isso interessante. E, enfim, é isso. Até a próxima, tá, ouvintes? Tchau.